Salve, salve, galera! Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja excelente. Bom, vamos então para a nossa segunda aula desse curso. Eu não sei que horas você vai assistir essa aula, mas espero que você aproveite e etc. Vamos lá. Vamos falar de potência e energia, nossa aula de número 2. Na aula passada, nós falamos de corrente, né? Vou colocar aqui para você. Opa, volta aqui. Na aula passada, nós falamos de... Depois eu volto aqui em consumo. Nós falamos de corrente, que é medida em ampere, que é o cara que anda, né? Nós falamos de tensão, que é medido em volts, que é a diferença de potencial. E nós falamos em resistência. Aí eu falei para você que é medida em ohms, mas eu falei para você que a resistência pode ser chamada de carga. Por quê? Porque na real... Opa, cagar não, pô, é carga. Carga. Seguinte, porque na real, a carga ela não é só uma resistência. Ela pode ser uma resistência mais uma indutância, é um motor. Pode ser uma resistência mais uma capacitância, por exemplo, a fonte do seu computador. Uma lâmpada eletrônica e etc. Então, se tiver capacitor, se tiver indutor, ou se for só um chuveiro elétrico, somente a resistência. Tudo bem? É a carga. Nós vamos tratar aqui neste curso de forma bem elementar, ou seja, vamos trabalhar como se fosse a carga uma resistência, como se fosse sempre um chuveiro, um ferro elétrico pendurado, tá bom? Mas, na realidade, não é sempre assim, aí a coisa fica muito mais complexa. Como aqui são noções de eletricidade, a gente vai ficar com esses fatores. Bom, eu falei para você que quem anda é o elétron que anda. E uma vez que o elétron anda, ele gera uma chamada diferença de potencial elétrico. E aí, se eu pendurar alguma coisa em uma diferença de potencial elétrico, por exemplo, aqui 110 volts, eu vou ter aqui pendurado nessa diferença de potencial, se eu pendurar aqui uma carga, tudo bem? Vou colocar de 100 ohms, eu vou ter circulando aqui uma corrente elétrica, tudo bem? Vou ter circulando aqui uma corrente. Aqui é o meio menos, aqui é o meio mais, tá bom? Vou ter circulando aqui uma corrente elétrica. Nós chamamos esse cara aqui de circuito elétrico. Bom, só vai existir corrente se o circuito estiver fechado. Bom, se a corrente está andando, circulando, significa que o circuito está fechado. E significa então que nós temos uma outra propriedade fundamental da física, chamada de trabalho. E onde tem trabalho, tem o quê? Potência. Por isso, nós vamos começar a aula de hoje falando da tal de potência elétrica, que vai gerar o consumo de energia. De novo, essa figurinha, a gente vai chegar nela. Calma, tira essa figurinha daí, meu. Vamos lá. Bom, então vamos fazer uma relação da potência elétrica, sem precisar provar de onde que essa fórmula vem. Eu acho que não é a necessidade agora. Mas a potência elétrica, ela é dada pela tensão vezes a corrente. Tem gente que gosta, para decorar, gosta de falar pio. Pio. O importante é que potência elétrica é a tensão vezes a corrente. Ou potência elétrica é volt vezes ampere. Volt ampere. Não é isso? Que nós vamos chamar carinhosamente. E um pouco, assim, não é errado, mas é faltando, incompletamente, se eu pudesse falar assim, de watts. Por quê, professor? Por que watt está incompleto? Porque watt é a potência real, tá? É a potência real. Falta uma potência chamada potência aparente, que é aquela gerada pelo indutor, pelo capacitor. Mas então, nós vamos medir potência elétrica em watts.
E as unidades derivadas? Bom, não sei se você já aprendeu isso, mas eu vou recordar aqui. Unidades derivadas, tá? Derivadas. Nós temos aí o quilo. Meu Deus, não tirei isso. O quilo, que equivale a 1000 unidades. Nós temos o mega, que equivale a 1.000.000 de unidades. Nós temos o giga, que equivale a bilhão de unidades. E nós temos o tera, tem mais, tá bom? Tem mais, que equivale a trilhão de unidades. Então, se eu calcular uma potência e ela dá 1.500 watts, eu poderia escrever isso aqui como 1,5 quilowatts. Porque esse quilo aqui, ó, representa 1000 unidades. Então, passando adiante, vamos lá. Ainda é em potência elétrica, tá? Ainda é em potência elétrica. Se eu falar para você que eu tenho 9.600 watts, por exemplo, um chuveiro possui uma potência, esse é um chuveiro razoável. Não é o melhor, mas não é o pior também. O chuveiro possui potência de 9.600 watts. Como que eu poderia escrever ele com outra unidade? Poderia escrever 9.600. Se eu dividir por 1.000, não vai ficar 9,6? Ó, dividir por 1.000 não anda 3 casas. Dividir, tá? Manda pra cá. 1, 2, 3. Ó. E a vírgula ia ficar aqui, ó. Ia ficar 9,6 kW. Ou seja, se eu tenho 9,6 kW que eu quero saber, né, em watts só, eu vou pegar esse quilo aqui, ó, e multiplicar por 1000. Então ficaria 9.600 watts. Se eu falar assim, ó, uma usina solar está gerando 1,2 megawatts de potência. Se eu quiser escrever isso em watts, 1,2 megawatts. 1,2 megawatts, eu poderia escrever assim, 1.1000 aqui é 1,2, tá? 1,2 megawatts. Eu poderia escrever 1.200 quilowatts? Poderia. É a mesma coisa? É. Por quê? Porque eu andei a casa, ó, de quilo, não é 1000? Não é 10 a terceira? Mega, não é milhão? Não é 10 a sexta? Então, se eu multiplicar aqui, ó, por 1000, eu vou tirar 1000 aqui, vai sobrar o quilo. Ou poderia escrever assim, ó, 1.200.000 watts. 1.200.000 watts é o mesmo que 1.200 quilowatts, que é o mesmo que 1,2 megawatts. Só para você entender as grandezas, tá? Aqui, ó, eu escrevi unidades. Não, são grandezas, tá bom? Os físicos me perdoem aí. São grandezas. A unidade é watts, tá bom? Grandezas. Ok, professor, e como que isso se relaciona com energia? Energia. Bom, presta atenção numa coisa. Tudo aqui, tudo está relacionado com trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, o que é potência? Potência é o trabalho que você tem relacionado com a carga. Ou seja, qual que é o trabalho que a carga elétrica tem para... Não é o elétron que anda para ir de um ponto a outro. Eu não vou explicar detalhadamente, porque não é necessário isso aqui agora. O que é energia? Energia é uma relação de potência. Ou seja, energia é a transformação de algo em energia, no caso, elétrica aqui, tá? Energia elétrica. Lembra daquela teoria que a energia, ela nunca se perde, ela sempre se transforma? Então, por exemplo, eu tenho uma energia mecânica, por exemplo, uma turbina de uma usina hidroelétrica. A água passa, ou seja, você pega a diferença de altura, né? A água tá lá na barragem, ela desce e cai, então ela ganha energia potencial, gira a turbina é um ímã, ela transforma aquela energia
no giro ali, tá ok? Em energia elétrica. Bom, quando uma máquina consome, ela não consegue consumir tudo, porque nós teremos uma unidade chamada rendimento. Então, se a máquina não consegue consumir tudo, uma parte ela perde. Então, nós temos aí o que? O rendimento. O rendimento pode ser de 100%, toda a energia foi consumida, ou o rendimento pode ser de 70%. 30% foi, ela perdeu por outro padrão de energia. Então, sem a gente querer pensar nesse processo físico. Energia elétrica, professor, qual a fórmula? Energia elétrica é potência vezes o tempo. Potência vezes o tempo. Beleza? Então, assim, quanto de energia consome o meu ar-condicionado? É a potência dele vezes o tempo que ele ficar ligado. Ah, entendi. Então, olha aqui, ó. Energia é medida em o quê? Ó, potência não é watt? Tempo não pode ser segundos, minutos, horas? Ah, professor, por isso que o cara lá mede em watt-hora, não é assim? É. Só que você consome na sua casa, possivelmente, uns 3.450 watts por mês. Watt-hora mês. Tudo bem? Então, ele chama isso aqui, na verdade você consome um pouquinho mais, né? Você consome 345 mil. Você consome 345 mil watt-horas em um mês, tá? Por mês. Como assim, professor? O cara foi lá medir e percebeu que você consome, ó, agora eu vou dividir isso aqui por 1000, ó, vou tirar esses 3 zeros. 345, tirei esses 3 zeros, quilowatt-hora em um mês. É o que o seu relógio mede. Energia é isso. Energia é a quantidade de potência que os aparelhos todos somados consumiram, né? Por hora ligado, cada hora que o aparelho está ligado, ele gira lá o seu relógio, beleza? Em um mês. Então ele vai lá, faz a medição, aí tem um númerozinho lá, ele lê aquele número e subtrai do número anterior. Aquele seu relógio lá da sua casa, ele está medindo a quantidade de potência consumida. Aí ele faz o quê? Ele faz uma multiplicação pela quantidade de dias. Em verdade, tem lá um número, olha. O cara passou lá e fez 4.130 no mês passado. 41.300 no mês passado. Chegou esse mês, ele leu 42.300. Ou seja, você gastou, quanto que é 42.300 menos 41.300? 1.000. Então ele fala que você gastou 1.000 quilowatt-horas naquele mês. Essa é a medida. É o tanto que você vai pagar de energia. Vezes o valor do quilowatt-hora. O valor do quilowatt-hora está 78 centavos. Então você vai pagar, tô chutando, tá? Então você vai pagar 1.000 vezes 78 centavos. Você vai pagar R$ 780 de energia. É isso que você pagaria. É o preço, é o valor. Tudo bem? Ou seja, o consumo de energia que você deu, né, a potência vezes tempo naquele mês, foi 1.000 kWh. Ok? Ok. Vezes o valor do quilowatt-hora, vai dar a sua conta. Lógico, tem os tributos, etc., mas é só para você entender como é que calcula. Então nós temos aqui duas fórmulas. A fórmula da potência elétrica e a fórmula da energia elétrica. Vamos brincar um pouco com isso. Potência não é tensão vezes corrente? Mas, porém, contudo, entretanto, lembre-se da primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Que U é igual a R vezes I. Então, eu posso substituir o U nessa fórmula aqui? Vou escrever ela outra vez. Vou até mudar de cor aqui, ó. Vou escrever ela outra vez. Posso falar que P é igual a... Substitui o U, ó. U é R vezes I. Não é? Substitui o U
por R vezes I, vezes I. Então, potência, eu posso falar também que é R vezes I ao quadrado? Sim. Por exemplo, quando você só tem a potência do equipamento e a corrente máxima que ele consome. Então, você não sabe qual que é a tensão que você vai ligar, se é 110 ou 220. Mas você quer calcular a potência, né? Ou você quer calcular o tanto que ele consome. Tá aqui. Mas eu poderia pegar essa fórmula aqui, ó, e escrever assim, ó, o I é igual ao U sobre R, ó, passei o R dividindo, é a mesma coisa. Então, agora, ao invés de substituir o U, vou substituir o I, tá? Ó, aqui, ó, P é igual a U vezes I, certo? Vou substituir o I, ó, P é igual a U vezes o I, eu vou substituir por U sobre R. Ah, então vai ficar P é igual a U ao quadrado sobre R. É isso? É. Independente de qual lado você for, vamos chamar essa potência de watts. A unidade é sempre watts, tá bom? Então, de novo, quando eu falo em resistência, quando eu falar em resistência, a unidade é ohms. Ohms, essa unidade aqui, ó. Quando eu falar em corrente, a unidade é o ampere. Quando eu falar em tensão, não é tesão não, é tensão, tá? A unidade é volts. Quando eu falar em potência, a unidade é watts. E energia é potência vezes o tempo. Ou seja, watt-hora. Watt vezes hora. Watt vezes hora. Vamos a exemplos? Lembra daquela figura? Vamos voltar nela agora? Olha que legal. Energia. O quão o equipamento é eficiente. O equipamento é eficiente? Aqui é o tipo de equipamento. Tudo bem? Aqui está o padrão de eficiência. Ou seja, o que é eficiência? Tem a ver com rendimento, tá? Rendimento e consumo. Consumo. Isso aqui foi um selo do Inmetro, ok? E aqui vai ser quanto que ele consome de energia em quilowatt-hora mês, ó. Se você deixar ele ligado por tanto tempo, você tem que olhar, cada fabricante tem lá, né, quanto tempo para dar esse valor aqui. Olha, se for um ar-condicionado, se for uma geladeira, vai ficar 24 horas por dia ligado. Você já vai saber que a geladeira gasta 30 kWh mês, ela vai ficar ligada constantemente. Beleza? Se o ar-condicionado, ele coloca, olha, possivelmente o ar-condicionado, se ficar ligado 8 horas por dia, vai ser essa. E aqui ele vai falar, né? Mais ou menos esses dados aqui. Pensando nisso, eu quero te mostrar, tá aqui, ó. Imagine, então, você tem aqui a casa do João. Tá aqui a casa do João. E a casa dele é inteirinha, 110 volts. Todas as tomadas. Aí você vai pendurar aqui na casa do João uma lâmpada. Somando todas as lâmpadas. Somando o conjunto de todas as lâmpadas da casa do João. Você vai ter uma carga de 300 watts. Aí você tem aqui as tomadas. Somando todas as tomadas ligadas, você vai ter aqui 1000 watts. Aí você vai ter aqui um chuveiro. Você vai ter aqui só um chuveiro na casa do João. Esse chuveiro, ele vai ser de 4.000 watts. Beleza? E aí, você vai ter
Mais nada, tá bom. Pergunto para você. Na casa do João, se tudo estiver ligado, quando tudo estiver ligado, qual que vai ser a corrente necessária para alimentar? Qual vai ser a corrente necessária para alimentar? Ah, entendi. Eles estão todos em série? Então eu vou somar essa potência. Então, você, qual que é a potência? Potência é 300 mais 1.000 mais 4.000. Então a potência total não é 5.300 watts? Qual que é a fórmula da potência? Não é U vezes I? É isso. Qual que é a tensão? Qual que é o U? 110. Então eu tenho que a potência é 5.300. A tensão, 110. Qual que é a corrente para alimentar tudo isso? Qual que é a corrente que vai ter que passar aí? Vai ser um I, que é igual a 5.300 dividido por 110. Vai dar 530 dividido por 11. Eu não sei de cabeça essas contas, não. Mas eu faço isso. Vai dar 53, vai dar 4, vai dar 5, vai dar 55. Vamos colocar aqui, então. Ó. Vou colocar aqui, então, ó, 500 watts, tá bom? 500 watts. A gente dá uma conta exata aqui. Então, aqui vai ser 500. Então, aqui vai ser 5.500. Beleza? Então, aqui vai ser 5.500 dividido por 550 dividido por 11. Então, se for 550 dividido por 11, 550 dividido por 11 vai dar 5. Tá bom? 5 vezes 11, 55. Debaixo do zero vai dar 50. Então, aqui vai ser 50 amperes. Ok. Calculamos a corrente para alimentar tudo isso. A minha pergunta é, se esses equipamentos ficarem ligados por 5 horas por dia, durante 20 dias, qual vai ser a energia gasta para alimentar isso aí? Então, energia não é potência vezes tempo? Qual que é a potência? Potência é 5.500. Então, a potência, nós temos, a potência é 5.500. E o tempo? O tempo é 5 horas por dia. Vamos imaginar que o cara vai fazer uma medição em 30 dias. Então, assim, se eu quiser calcular para um dia é vezes 5 horas. Beleza? Então, para um dia vai ser o quê? 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 5, 25, 26, 27. Então, vai ser... Fosse a minha filha que faz Kumon, ela disse que não pode subir o 2 ali. Então, eu fiz 100, 100, você subiu o 2. Então, a energia para alimentar esses equipamentos em um dia vai ser 27.500, ou seja, 27,5 kW por hora, para alimentar por um dia. E se fosse para alimentar por 30 dias? Aí ia ser o quê? Vezes 30. E se eu quisesse falar para você, então, quanto que eu vou gastar de energia se o valor do quilowatt-hora custasse 1 real, tá? Se o quilowatt-hora custar 1 real lá na cidade do João, quanto que eu vou gastar por dia para alimentar esses equipamentos todos? Então, vai ser o quê? O consumo, né? O valor do consumo, né? O valor do consumo, isso aqui não é um acento, não. Vai ser 27,50 vezes 1 real. Eu vou gastar R$ 27,50 por dia. Vezes 30 vai dar o quê? Uns R$ 900 por mês, praticamente. Então, vai ser 27,50 por dia. Aí, né, vezes 30 daria quase 880 e poucos reais por mês. É para você ter uma ideia como é que calcula isso aí. Beleza? Sua mãe fala assim, menino, desliga esse computador gasta energia demais. Fala assim, mãe, né, 15 minutos do seu banho já é mais barato que meu computador, acredite, tá? É óbvio que se a sua fonte for de
1000 watts, aí começa a engrossar o caldo. Tá bom? Começa a engrossar o caldo. Então, mais uma vez, eu insisto em que você observe as fórmulas. As fórmulas, tá vendo? Fórmula da energia, fórmula da potência e as suas milhares de variações. Quer ver uma coisa? Preste atenção nessa, preste atenção nessa. Vamos fazer uma brincadeira com o chuveiro elétrico para você contar para todos os seus amigos. Chuveiro elétrico. Preste atenção. Você vai falar uma coisa chamada efeito Joule? Efeito Joule? Efeito Joule é porque quando a corrente ela passa em um fio, seção condutora, ele esquenta, ele gera calor, tá certo? Gera calor. E gera calor significa que ele vai esquentar. Então, quando você tem aqui um circuito e aqui um resistor, você aqui um circuito e aqui é um resistor, quanto mais corrente passar aqui, quanto maior for a corrente que passar aqui, mais vai ser o calor liberado por esse resistor. Sacou? Pergunto para você, presta atenção, responde. Não fica em cima do muro, não. Responde. Responde a minha pergunta. Vai lá. No seu chuveiro, quando você coloca na posição verão, para a água sair mais gelada, você está aumentando ou diminuindo a resistência? Eu vou perguntar assim para você, lá na atividade. Tem a posição verão e tem a posição inverno do seu chuveiro. A potência do seu chuveiro, vou colocar que a potência do seu chuveiro é um chuveiro básico aí, 4.000 watts. Na posição verão, a resistência é maior ou a resistência é menor? Na posição verão, a corrente é maior ou a corrente é menor? Lembrando que o seu chuveiro é 4.000 watts, sua casa é 110 volts. Faz aí. Pensa comigo. Então tá. Atenção. Cuidado, hein? Cuidado. Efeito Joule é quanto mais corrente passar, mais calor ela gera. Se você aumenta a resistência, resistir à corrente, se você aumenta a resistência, menos corrente vai passar. Logo, na posição verão, a corrente é baixa e a resistência é alta. Você aumenta a resistência e diminui a corrente. Aí a corrente que passa é pouquinha, como é pouco, você não esquenta muito a água. No inverno, você diminui a resistência e aí passa muita corrente. E aí a água fica quente. Então você gasta mais energia no verão ou no inverno? Você gasta mais energia, obviamente, no inverno, porque você passa mais corrente. E é a corrente que faz o seu disco lá, ó, do medidor girar. Por isso que o chuveiro gasta muito mais no inverno do que no verão, para esquentar a água, obviamente. Você quer ver um exemplo? Esse seu chuveiro, potência é igual a U vezes I, certo? Presta atenção. Potência é igual a U vezes I. Então, a potência dele é 4.000, a tensão é 110 e a corrente máxima desse chuveiro, a máxima corrente que vai passar daria 40, né? Daria 40 se fosse 100. Então, 110 vai dar uns 38 e alguma coisa? Não sei. Vou fazer essa conta aqui para você. Ó, vou fazer a conta rapidinho aqui. 4.000 dividido por 110. 36,3. 36 amperes. É a máxima corrente que vai passar. Você quer ver uma coisa? Se eu quiser saber a resistência, como ficaria? Ó,
Eu não posso falar aqui U é R vezes I? Então, qual seria a resistência se eu pegar o U e fazer assim, ó, o U vai ser 110, o R eu não sei, e o I vai ser 36. E aí? 110 dividido por 36 vai dar um R de 3 ohms. 3 ohms. É isso? Aproximadamente 3,05 ohms. 3,05 ohms seria o R na posição verão ou inverno? 3,05 ohms seria o R na posição verão ou inverno? Seria o R na posição inverno. Ou seja, seria a máxima corrente passando. Beleza? Isso quer dizer que o R na posição verão, ele tem que o quê? Aumentar. Vamos imaginar que o R da posição verão, ou seja, a corrente cai pela metade na posição verão, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que o R seria 9 ohms. É muito maior que isso, tá bom? Assim, a gente tá brincando com valores 36 amperes, é impossível, tá? Isso é uma coisa nada a ver. É só para fazer conta. Então, vamos imaginar que qual seria a potência a potência é R e ao quadrado, caso você queira, né? Beleza? Ou poderia fazer assim, ó, caso você queira fazer duas contas, beleza? Caso você queira fazer conta, ó. Potência é U vezes I, o I vai dar 36. Não dá, tem que fazer isso mesmo. Potência é igual a R9 vezes I ao quadrado. Então, se a potência é 4.000, dividido por 9 vezes I ao quadrado. Vou fazer a conta aqui. Tá, 4.000. Isso aqui não muda, né? Dividido por 9, 444. Calcular a raiz quadrada disso. Vai dar 21 amperes. Ou seja, o nosso I seria 21 amperes para a posição verão. Olha que legal, ó. De novo. Então, de novo, eu tô chutando, tá? Tô chutando. Suposição, tá? Suposição, pelo amor de Deus. Um chuveiro com a potência elétrica 4.000 watts, ligado em 110 volts, gera uma corrente de 36 e uma corrente de 21 amperes. 36 é na posição inverno. Aí a resistência, fica em 3 ohms. 21 é na posição verão. E a resistência fica em 9 ohms. Percebeu? Na posição verão, eu aumento a resistência e diminuo a corrente. Na posição inverno, eu diminuo a resistência para aumentar a corrente. Por quê? Porque é a corrente que gera calor. Ótimo. Então, vamos fechar a aula. Você descobrindo o seguinte. O seu computador. O que nele consome energia? O gabinete, vamos imaginar que você tem um desktop, tá? Então, é a fonte dele mais o monitor. Eu vou fazer uma parte, você faz a outra, tá bom? Fica isso como tarefa para você. A fonte, eu vou falar, eu olho a especificação da fonte lá atrás e eu descobri que a fonte é de 500 watts. A fonte é de 500 watts. Vamos imaginar que o meu computador, olha, eu não sei quanto que é o monitor, vou deixar para você, porque você pode ter 2 monitores, igual eu tenho, que eu tenho 2 telas.
E a minha tela, as duas estão de 21 polegadas, a sua pode ser menor. Então, quantos watts consome o seu monitor? Você vai fazer a mesma conta para o seu computador, tá? Para você falar para sua mãe que o seu computador ligado não consome nada de energia. Então, 500 watts. Imaginar que você deixa o computador ligado o dia inteiro, fica o dia inteiro jogando. Imaginar 10 horas por dia jogando. Funcionamento, tempo. 10 horas ao dia. Tudo bem? Vezes 30 dias. Vezes 30, vai dar o quê? 300 horas mês. Vamos ver? Quanto que sua fonte, só o gabinete, gasta de energia? Potência, 500, vezes 300, vezes 300. Tudo bem? Ok? Ok. Então vai dar o quê? 5 vezes 3 é 15. Vai dar 150 mil watts. 150 mil watts. Presta atenção. O que vai dar 150 kWh. Caracas, é muito, professor. Se você for pensar que o kWh tá, vamos colocar aí, 80 centavos, só o seu computador, então você tem que ficar ligado 10 horas por dia durante 30 dias, tá? Só o seu computador vai gastar, em média, R$120. Mas e o monitor? O monitor vai acrescentar mais uma telazinha, mais um pouquinho. É assim que calcula. Beleza? É assim que calcula. Entendeu? Como que a gente brincou aí com potência e energia? Primeira coisa, se concentra nas fórmulas, tá? Se concentra nas fórmulas. Fórmula da potência, fórmula da energia. Lembrando que a potência, ela sempre deriva, ela sempre vai mudar se o cara te der a corrente, se o cara te der a resistência, tá? Baseado na fórmula da primeira lei de Ohm, 1 igual a R vezes I. Cuidado, cuidado, que a tensão da tomada pouco muda. Então, assim, a sua casa ela pode ser toda 110, ou toda 220, ou uma ou outra tomada 220, mas o equipamento, às vezes, é para ligar naquela tomada. O seu computador, ele tem fonte chaveada, então você pode ligar ou 110 se você chavear. Mas o carregador de celular, ele é a fonte automática. Você pode ligar tanto 110 quanto 220. A fonte do seu notebook, muitas vezes, ela também é automática. Você pode ligar no 110, 220, tanto faz. Tem que olhar a especificação. Aí, o que vai demandar? Qual é a corrente que ele consome para poder carregar? Tudo bem? Você consegue fazer esses cálculos aí de potência. Lembrar que eu fiz esse cálculo aqui, ó. Se você mostrar para sua mãe, ela vai te bater, né? Mas esses 500 watts aí da fonte, 500 watts de pico. Não é 500 watts de fato que ela usa a todo instante. 500 watts é o máximo que ela aguenta. Ela deve operar aí em 110, 130, 140 watts, é o que nós chamamos de RMS. Beleza? Você vai dividir isso aí por raiz de 3, você vai encontrar mais ou menos o valor médio. Tá bom? Ou raiz de 2. Bom, depois a gente brinca de calcular RMS aí para vocês. Tranquilos? Tudo bem? Então espero que você tenha entendido isso aí. Até a nossa próxima aula. Cuidado, faça as atividades. Leia a apostilinha que foi postada. Se precisar, manda sua dúvida. Tudo bem? Até a próxima aula, então. Valeu!